Abraço, amigos internautas. Estamos aqui para mais uma coluna do Carlos, 8 da manhã, 19 minutos, desta sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. Vamos para o tempo. Aqui, segundo o IMET, agora em Campos Sales, 23 graus, podemos chegar a 33. Vamos para as notícias. Eu coloquei poucas, né? Depois a gente vai atualizar com mais informações. Mas eu tenho aqui algumas. Suspeita de fraude no Simples Nacional causa rombo de 50 milhões de reais e leva a Secretaria da Fazenda a endurecer regras aqui no Ceará. Pô, modalidade de crime, né, de roubo por parte de autoridades só aumenta no Brasil. Que coisa, né? Olha, o Supremo Tribunal Federal tem maioria para rejeitar recurso e manter o ex-jogador Robinho preso. Né? A decisão sai ainda hoje. Sai ainda hoje. Eu coloquei aqui umas matérias de Campos Sales que a gente sempre capta nos Instagrams da vida aí da administração municipal. O CRAS Miguel Cortez realizou uma ação em alusão à Semana do Bebê. Tem um vídeo legal, dá uma olhadinha. Cultura na Estrada, Monte Castelo, né, a meninada lá falando, tem um vídeo, né, mostrando como é que o pessoal trabalha na chamada farinhada, né? Tem também outra aqui, o terceiro ciclo formativo PAIC Integral, formação de matemática módulo 3. Né? E, por último, né, vamos falar aqui, um tempinho a mais, de futebol. Aí dentro, futebol. Rapidinho aqui, Copa do Brasil, ontem nós tivemos um jogo, o Bahia venceu o Fluminense no jogo de ida, volta para o Maracanã, vai para o Maracanã enfrentar o Fluminense com uma vantagem de um gol, né? Não é muita coisa. Né? Hoje, né, só tem um jogo pela Série B, Operário do Paraná e Curitiba jogam às 7 da noite. Bem, eu falei da seleção daqui, né? Ontem nós estivemos lá em Assaré, no estádio municipal, acompanhando a seleção de Campos Sales, que foi fazer um amistoso. Amistoso que serve como preparação para as competições que a seleção vai enfrentar nesse segundo semestre de 2025, né? Então ontem o jogo foi contra o JSA, lá de Assaré. O Wagner, que eu conheci lá, o diretor de esporte, me falou que o JSA é um dos times muito vencedor nas competições lá de Assaré e região. O jogo foi no estádio José Coutinho Neto, o Tomezão. Gostei do estádio. Eu só acho que a iluminação tem algumas falhas, deixa ainda alguns pontos escuros ali, né? Ali um técnico resolve aquilo rapidamente. Mas bem, a graminha legal, o estádio bem acolhedor, bonitinho, né? Estive lá com o John, do canal do YouTube JL Silvestre, para o jogo. No final, Campos Sales venceu por 2-0. O placar foi construído no segundo tempo, um gol na cobrança de penalidade do Luiz Henrique e o outro gol do Rian, né? Já perto do final, na esquerda, deu mola a defesa do JSA na saída e o Rian rede. O Bruno Rafael, no primeiro tempo, bateu uma bola na trave, por baixo, lado esquerdo, do goleiro Gil, do JSA. E no segundo tempo, ele recebeu na esquerda uma bola por cima, ele e a trave, livre, né? O goleiro não tinha como chegar na bola, o Gil. Ele acabou colocando para fora. Depois eu ouvi ele comentando que a visão dele foi ofuscada pela iluminação. Na posição que ele estava, quando ele foi dar o cabeceio, né, a iluminação tirou um pouco a sua visão, ele acabou batendo na bola e ela, né, raspou o travessão esquerdo por baixo do goleiro Gil, foi pela linha de fundo. Bem, 2-0. Né? 2-0, muito bom. Campos Sales esteve lá em Assaré, na terra do Patativa, o CC e o Jorge lá trabalhando na seleção, escalaram os titulares, o goleiro Zé, a Isaac, Marlon, Cleven, Esquerdinha, Luiz Henrique, Evertim, Vanderlan, Cauã, Jandim e Bruno Rafael. Aí no banco tinha o Gustavo que entrou, tinha o João Paulo também, Cliver, Rian e Daniel. O JSA
Começou com Gil, que é o goleiro, 12, né? Felipe, Thiago, Renan, Guilherme, Caio, Luquinha, Jonas, Hermógenes, Lilon e Demai. Tinha no banco o Galeguinho, o Luan, Jefinho, Gustavo e o goleiro reserva, o Jardel, comandados pelo Pedro Figueira e o Murilo Brandão. Quem apitou o jogo lá foi o Jailson, auxiliado pelo Sheik e também pelo Idelvan. O Sheik e o Jailson aqui de Campos Sales foram colaborar. E o Idelvan lá de Assaré. Né? Foi um jogo bom, um jogo gostoso. Né? E agora é aguardar a estreia na Liga lá de Assaré, que vai ser no mês de setembro, né? Já tem 3 jogos definidos, entendeu? E, enfim, tá aí a seleção trilhando aí os seus primeiros passos nesse segundo semestre de 2025. Né? Nós estivemos lá. Agora é o seguinte, ontem eu sofri para Dedéu, porque a seleção ainda não tinha recebido o uniforme, está chegando hoje. São 2 uniformes, segundo o CC me informou. Um azul, outro amarelo. Não, um verde e outro amarelo. Deve ser bonito, né? Porque eu quero ver. Então, sem número, jogado de colete. Aí o time do JSA chegou para jogar também de azul. Aí os caras tiveram que colocar as camisas às avessas, como a gente diz. Aí, meu irmão, aí matou o velho, né? Um time sem... Por mais que você queira, não dá para conhecer todo mundo. E a seleção de Campos Sales tem uns menininhos, rapaz. Eles são tudo com o mesmo porte físico, aí fica difícil, né? Clive, Rian, enfim. Meu Deus, quem é e tal, entendeu? Mas deu para ir. E a camisa, ao contrário, lá do JSA também não ajudava, né? Porque os números ficam, né, distorcidos e tem alguns que a gente não entende. De acordo com o que eles fizeram lá, não dá para saber se é 12, se é 21, entendeu? Aí complicou meio assim, um pouquinho o meio de campo, mas deu para a gente levar. Espero que os internautas que acompanharam pelo canal do YouTube JL Silvestre tenham entendido a situação. Eu soube que amanhã começa o campeonato de futebol de várzea lá do Acoci, né, do assentamento. Eu até falei por telefone, né, pelo zap, com o secretário que é de lá, né, de Carmelópolis, daquela região, o Damião, para saber se tem condição de transmitir ou não. Conversei com o CC também, até agora não tive nenhuma resposta, mas se houver possibilidade, a gente vai lá transmitir, né? Entendeu? Dá para fazer. Inclusive, se não tiver, a gente grava e depois compartilha. Não sei, vamos aguardar uma decisão aí da Secretaria de Desporto, tá bom? Essa semana eu até coloquei aqui no Conexão Regional, no blog, falei também, coloquei na Web Rádio Nova Roma um áudio, né? E no vídeo, eu tirei o áudio do vídeo. Quando o prefeito esteve com o Angelim, lá no Moraizão, as obras estão bem adiantadas, vão mudar completamente a iluminação, né? E a gente espera que logo, logo o Moraizão seja devolvido, né, aos amantes do futebol. Até para a seleção, né, fazer a sua preparação nas competições que virão. Né? Tem a Liga de Assaré agora e depois tem a Copa Cariri. Tá bom? Abraçar a todos, desejar um ótimo final de semana, todos com Deus no coração e a gente volta. Ademã.